Enquanto vocês abrem e procuram, eu quero dizer que estou feliz de voltar a essa casa. Agradecer a Deus mais uma vez pela vida do nosso pastor Cristiano. Obrigado, pastor, pela confiança. Sua esposa, Deus abençoe. Agradecer também ao Renan, nos fez o convite. E que Deus possa abençoar sua casa, sua esposa e sua família. Amém? Amém? Não só eles, mas todos vocês que estão aqui. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Foi uma luta, irmãos, para chegar aqui. Procurando 99, não sei nem desde que hora. E não acha, era 7h30. Estava mandando mensagem para o Renan com medo de não chegar. Quando é para as coisas de Deus, parece uma bênção. Né? Toda hora passa amigo meu lá na rua. Hoje não quis passar nenhum. Deus seja glorificado que chegamos. E o importante não era eu chegar, o importante é Deus falar com vocês. Aleluia! Atos, capítulo 3, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim na minha tradução: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9. E era trazido um varão, desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou feliz de estar aqui, participando praticamente do último culto do ano, né? Na igreja de vocês aqui. Isso para mim me deixa feliz, poder participar. Eu não sei como vocês recebem esse último culto do ano. Sei que tem alguns dias para se iniciar um novo ano, mas eu não sei como que foi esse ano para você. Talvez se eu contar minha história, desde quando eu nasci, alguns aqui conhecem, sabem, de algumas partes. Outras partes, eu e Deus sabemos, minha família, e desde já justifico minha esposa por não vir. Fiquei chateado, irmão. Da outra vez não deu para ela vir, deu só minha filha. Hoje não deu para nenhum deles vir. Tem culto lá também, né, na nossa igreja. O pastor nos liberou para vir. E eu estou feliz por chegar aqui. Aleluia, Deus. E eu possa ser um canal de bênção para vocês aqui nessa noite. Porque se for eu, de mim mesmo, eu não tenho nada. Vai dar sono, vai ficar chato, vai ficar ruim. Mas se Deus tomar minha boca aqui, o negócio vai ficar muito bom. E eu sei que vocês creem nisso também. Falar sobre esse texto, ele é simples. É alguém que está à beira de uma porta, chamada Porta Formosa. A Bíblia me ensina que quando o sol se levantava e a claridade do sol batia nessa porta, se vocês for buscar, ele brilhava mais do que o normal. Então eu tenho alguém que está na porta, chamado Formosa, pedidor de esmola, e o seu culto é sempre esse: ele observar alguém que passa e pedir esmola. Talvez a história dele poderia ter sido mudada há muito tempo por alguém que observasse ele e lhe desse alguma coisa diferente, que não seja esmola. Mas eu costumo dizer no nosso ministério que Deus não se atrasa em nada. Tudo tem um tempo certo para todas as coisas. Por isso que o tempo desse homem aqui era o tempo que Pedro e João passaria nesse exato momento. Deus não poderia chegar um pouco antes ou um pouco depois.
era esse momento, era essa hora e era esse exato tempo aqui. Eu não sei como que foi esse ano para você. Eu não sei como vai ser o próximo ano. Mas para quem acredita em palavra revelada, em profetização, em Deus se apresentar, pode ser o ano que vem, o melhor ano da sua vida. E eu também quero crer isso na minha vida. Aleluia. A Bíblia diz que Atos é o Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. E eu me alegro muito quando eu leio Atos dos Apóstolos, que eu não encontro a expressão amém nesse texto. Por que eu não encontro a expressão amém? Porque esse texto não acabou. Aquilo que Deus começou através do Espírito Santo, aqui no Atos dos Apóstolos, Ele não parou. Ele está até hoje. A igreja que Deus estabeleceu, como a igreja do Pentecoste, ela não parou, ela está aqui no nosso meio. Será que eu posso ouvir ela? Ela esboça a reação porque ela é conhecida pelos seus movimentos, ela é conhecida pelo glória, pelo aleluia, ela é conhecida por crer que Deus veio, morreu e não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo Consolador. Olha, vou te dar um motivo para você se alegrar com isso que eu acabei de falar, que o Espírito Santo veio. Eu não sei se você lembra da história de Davi. Davi, diz a Bíblia, que quando foi ser apoderado por Deus, o Espírito veio, desceu sobre ele, tomou ele, encheu ele e voltou para Deus. A Bíblia diz que quando ele tocava a sua harpa, o Espírito de Deus vinha, acalmava Saul. Lembra de Sansão? Diz a Bíblia que Sansão vai matar muitos. Por quê? Porque o Espírito de Deus desceu sobre ele. Só que o Espírito descia, enchia, dava coragem e subia. Essa era a missão do Espírito. Então vou te dar um motivo só para você dar um glória a Deus bem forte. Hoje o Espírito desceu, está conosco e não vai nos abandonar para a glória de Deus. Vai ficar conosco até o arrebatamento da igreja. Ele não vai nos abandonar. Atos capítulo 1, o Espírito é uma promessa. Atos capítulo 2, ele é a promessa de Deus cumprida. Atos capítulo 3, ele é a promessa que agora começa a curar, libertar, transformar. E é nisso aqui que eu vou ficar. Alguém que foi prometido como intercessor, ajudador, auxiliador da igreja, pessoa de Cristo, e ele agora está curando, está libertando, está transformando. Pedro, João, os apóstolos, os discípulos, ele era um tipo de pessoa, igreja, antes de Jesus morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Escute isso, eles eram um tipo de pessoa. Pedro é um tipo de pessoa, João é um tipo de pessoa, Tiago também é um tipo de pessoa. Pedro é nervoso. Pedro, ele tem seu lado enérgico, mas tem seu lado explosivo. Isso antes do Espírito descer. Porque a Bíblia diz que depois que o Espírito desce, ele juntamente com Tiago, João, lá na frente Paulo, é um dos que mais fez milagres perante a igreja. Porque quando o Espírito de Deus desce, ele tem esse poder de transformar o nosso caráter. Ele transforma. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que a única coisa que Deus não toca é o caráter. Como que Deus não vai tocar? Paulo, Deus pega ele, transforma ele. É um homem assassino, é um homem que bate na igreja, é um homem que acorrenta a igreja. Mas quando Deus pega ele na curva, num raiar da luz do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus transforma o caráter desse. Deus é especialista em transformar caráter de pessoas. Ele é especialista. Ele pegou eu no meio de uma família que não vale nada perante aos olhos do homem. Está aqui alguns que conhecem. Tem PCC no meio da família. Tem bandido, tem ladrão, tem os que não estão nem aí para nada. Aí Deus foi dentro da minha casa e falou: você não.
se envolver com droga, você não vai se envolver com prostituição, você não vai se envolver, porque através de você eu vou te levantar e muitos vão vir. Deus transformou meu caráter, embora eu não usasse droga, eu precisava ter o caráter de Deus transformado. Deus precisava me transformar. Muitas das vezes eu falei, Senhor, esse negócio de ser coluna lá na minha casa não está bom. Eu sofro, irmão, pastor. Eu sofro, igreja, porque muitas pessoas olham para mim e teve a audácia de olhar para mim, irmãs que estão olhando aqui para mim e dizer, para que ser crente? Está tantos anos e ninguém veio para a igreja. Mal sabe ele que Deus não se atrasa ainda. E vai chegar na hora. O homem está há tantos anos sendo levado por alguém na porta. Colocam ele, tiram ele, levam ele, passam pessoas, vai para o templo, participar do seu culto religioso e o homem está lá de novo. À noite vem começar a raiar, pegam ele, levam para cá. A Bíblia diz que todo dia isso era o trajeto desse homem. Todo dia, igreja, todo dia. Só que uma coisa muito boa vai acontecer. Porque alguém que foi dito por Deus, eu ouvi o pastor dizendo quando eu cheguei, que a oração é a chave de tudo, é o poder de tudo. Só ela é o poder maior na terra. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para todos os discípulos. Tinham 500. Deus falou, todos sabem o que deve fazer. Vai para o templo, vai orar, vai buscar, porque no 50º dia meu Espírito vai descer, vai fazer algum movimento lá. Só que de 500 a Bíblia diz em Atos 1 que ficaram 120. Repete comigo, por favor, 120. Porque é assim, a oração pode ter 500, não sei quantos que vai ficar. Talvez é só na minha igreja, não sei, eu sei que vocês é uma vez, mas falou de oração, Meu Deus. Jesus, é desse jeito. mas eu quero dizer um negócio para você começar o seu ano muito diferente, porque talvez esse é o segredo de você ter uma vida na plenitude do Espírito Santo, é estar mais perto da oração para estar mais perto de Deus. Vou revelar um negócio, e eu não sou pastor da igreja para te doutrinar, mas quando foi me feito o convite, eu falei, Deus, me dá a palavra, fala comigo, para mim não falar de mim mesmo. Deus falou para mim, quanto mais eu estou próximo da oração, mais próximo eu estou de Deus. Então se eu estou mais próximo de Deus por causa da oração, quanto mais longe da oração eu ficar, é a distância minha e sua de Deus. 500 estão no templo, no tabernáculo orando. Uns não pôde esperar o tempo, 10 dias para se cumprir. A Bíblia diz que ficam 120. Dos que ficam, presbítero, nenhum se arrependeram. Nenhum. Dos 120 que ficaram, eu cito alguns porque a Bíblia me diz: Pedro é um dos mais conhecidos, Tiago foi conhecido, João também é conhecido. Nós falamos desses homens. Por quê? Por causa da oração. Meu Deus! Quer ser alguém conhecido, quer ter alguma coisa boa na sua vida, ore, busque, se consagre. Eu não sei qual é o dia de culto de oração aqui, não precisa falar, mas está aí, está bem? Fala, pastor. Toda quarta e sábado, culto de oração, tem que ter oração, então está aí estabelecido. Venha orar. Aleluia, Jesus. Não é melhor para mim, é melhor para vocês mesmos. Vocês vão ficar mais próximos de Deus, Deus vai se revelar mais a vocês. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem, o homem está na porta, Pedro está cheio do Espírito, porque desceu o dia de Pentecoste, o homem falou línguas repartidas, o homem falou línguas estranhas, Renan, porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Lembra da promessa? João fala, vai vir um aí, que eu não sou digno nem de
amarrar, nem de desatar a sandália das suas correias. Não sou digno. Eu batizo com água, mas vai vir um que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Esse veio, esse morreu, esse ressuscitou. E agora ele está dando algumas ordens dentro de 40 dias. 40 dias ele dá algumas ordens. Uma das ordens é: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e de glória. Aleluia. Os que ficaram e foram revestidos de poder e glória, está entrando no templo para adorar, diz a Bíblia. E Pedro e João vão colocar o pé na porta do templo para orar. E daqui a pouco houve um grito: ei, vocês aí! E a mão está estendida, pedindo esmola. Aleluia. Mas os homens estão cheios do Espírito. Os homens estão cheios do Espírito. mais forte, cheio do Espírito. Isso, eles estão cheios do Espírito. Eles não querem falar de nada que não envolva Deus. Eles querem falar só do que envolve Deus. Eu não estou pedindo para você ser um crente louco. O que é crente louco? Pai Senhor, calabarabá. Não, Pai Senhor, Pai Senhor. Não precisa ser esses crentes doidos. Ô glória, já tá. Não precisa ser isso. Tudo tem um tempo. Aqui nós se juntamos, reunião, vamos adorar a Deus, vamos entregar o culto a Ele. Amém? Não precisa ser doido. Mas os homens estão tão cheios de Deus. Eles acabou de presenciar algo em Atos 2, que eles querem falar de Deus. Sua boca quer falar de Deus. Seu espírito está pronto para falar de Deus. Então o homem estende a mão e fala: quero esmola. Preciso de esmola. Porque é o que eu necessito para viver. Por isso que ser cheio de Deus nos diferencia. Porque o homem está dizendo: quero esmola para viver. E ele está dizendo o quê? Isso eu não tenho. Aleluia, Jesus. Escute isso. O homem está dizendo: o que eu preciso para viver é esmola. E Pedro está dizendo o que para ele? Isso eu não tenho. Vamos entrar aqui rapidinho nesse texto. Precisava introduzir isso para vocês. Se vocês não sabem, vamos aprender todo mundo junto. Qual foi a primeira palavra que Pedro e João falou para ele? Alguém pode gritar aí? Entra comigo. Qual foi a primeira palavra que ele falou para ele? Não sabe? Então vamos aprender todo mundo junto. Porque muitos pregam dizendo que a primeira palavra foi essa: não tenho prata e não tenho ouro. Levanta. A primeira palavra que eles vão dizer: Pedro toma a frente do negócio. João está aí na intercessão. Por isso que tem que ter oração. Aí Pedro vai olhar para o homem, pedir esmola, mão estendida, cabisbaixo, porque eu sei que você já viu pessoas que pedem esmola. Tem hora que eles não querem nem olhar para nós. Eles só querem receber. Eles pedem assim. Eu já presenciei isso. Eles falam: tem pelo menos um pão, porque meu filho está ali. E nem olha para nós. Uns olham, outros não. Talvez é o caso desse homem, pastor. É tanta vergonha, tantos anos na porta pedindo esmola, que ele já não quer mais nem olhar. Ele só quer o que vai arrancar sua necessidade. A Bíblia diz então que esse homem que está olhando para baixo, pedindo esmola, Pedro vai olhar para ele e vai dizer para ele: não é prata e não é ouro, por enquanto. Ele vai dizer o seguinte: olha para mim. Qual é a intenção de Pedro quando ele diz: olha para mim? A primeira intenção de Pedro é tirar a visão desse homem da onde? Da terra. Meu Deus. Meu filho, para de olhar para a terra. Porque ele está pedindo esmola, igrejinha. Eu sou mal vergonhoso. Na minha igreja eu não consigo nem me movimentar. Eu fico pregando assim, pastor, não me movimento. Mas sei lá, Deus está no barco. Vamos lá. Aí eles estão olhando para o chão, quer esmola. Pedro está aqui em cima e está dizendo para ele: não tenho nada para te oferecer. Primeira coisa, olha para cá. Por que Pedro faz isso, pastor? Todo mundo que estão aqui. Porque Pedro quer mostrar para ele que a solução não vem de baixo, mas Meu Deus. a solução nunca vai vir de baixo. O que Deus fala na palavra? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Reino de Deus está no céu, sua justiça está no céu. As outras coisas que é da terra, Deus vai acrescentar. Aleluia. É Pedro querendo mostrar para o homem: está
tem essa história sua. É uma história, irmã, que só olha para baixo. E Deus precisa movimentar esse homem para ele olhar para si. Porque é só de lá que tem socorro, tem presente. O que a Bíblia diz sobre presente? Eu acho que alguém está querendo presente. Então Deus está dizendo, dádiva, que é presente, só vem de baixo ou de cima? Só vem do alto. Presente vem de cima. Talvez você não recebeu porque está olhando para o lugar errado. Está olhando para baixo quando é para olhar para cima. Aleluia. Está pedindo para alguém de baixo quando é para pedir para alguém de cima. Está batendo na porta errada. A porta certa é no quarto. Orando em secreto. Dizendo, Deus, ninguém está me vendo, mas o Senhor está me vendo. A Bíblia diz que aquele que entra no quarto, fecha a porta, ora em Deus em secreto, ele responde publicamente. Aleluia. A primeira coisa que Pedro quer mostrar para ele, você precisa ter uma postura diferente. Em vez de olhar para baixo, olha para nós. Por que Pedro está dizendo, olha para nós? Porque o rosto do homem está brilhando. Está muito cheio de Deus. O homem está tão cheio, Manuel. Glória a Deus que você chegou, meu irmão. Está tão cheio de Deus que a face brilha. Sabe esse negócio que nós falamos muito? Nós falamos muito, eu também falava muito, mas eu estou aprendendo a parar. Está na igreja? Não olha para fulano não. Não olha para ciclano não. Porque senão você vai parar. Depende de quem você olha. Porque a Bíblia está dizendo que Pedro falou o quê? Olha para... Olha aqui. Por quê? Porque aqui tem testemunho, tem verdade e tem doutrina da Bíblia. Tudo depende de quem você olha e se espelha. Se espelha em pessoas que honram a Cristo e ao Senhor. A Bíblia diz então que ele fala, olha para nós. Ele olha, mas não entende o que Pedro está querendo passar, irmão. Mas quando ele não entende, ele não recua a mão, porque ele quer, ele está precisando. Ele quer, o culto dele é esse, me dá. Quando na verdade tem que entregar. É só entregar. Aí tudo bem, ele está com a mão estendida. E ele está dizendo, me dá uma esmola. O que o texto diz? Olhou para Pedro, para João, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro vem para tocar mesmo. Meu filho, estou falando para você que eu vim num dia de Pentecoste. Negócio não foi qualquer coisa não. E não foi qualquer movimento, pastor. Eu vi uns movimentos estranhos por aí. Pula, sapateia aqui. E no seu... Hoje é que dia? Me ajuda. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, aí na sexta-feira já está desviado. Deus não quer esse tipo de movimento. Pedro falou, eu vim do movimento ali, que ele vai valer para mim a vida toda. Qual é o movimento? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Estava muito cheio. Aleluia, Jesus. O homem está tão cheio que ele nem gagueja. Eu nem estava lá, mas eu acho que ele nem gagueja. Por que, Luciano? Porque a Bíblia diz que ele declara uma palavra só. Talvez era o homem que tinha a palavra, o dom da palavra. Porque João está intercedendo. Só que alguém vai precisar se levantar. Porque ele diz, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Escute, olhe para cá. Eu não tenho nada do que você está pedindo, coisa da terra. Escute, está querendo esmola, esmola é coisa da terra. Eu tenho providência. O que é providência? É receber aquilo que você não esperava para receber. Meu Deus. Está preparado, irmão? Para receber o que você não estava preparado para receber? Aí o pastor falou que pega se não quiser, mas vai pegar em nome de Jesus. Vai receber o que não estava preparado para receber. É surpresa. Surpresa de Deus. Esse ano de 2023 eu quero profetizar aqui nessa igreja. Eu quero profetizar e liberar uma palavra para esse lugar. Quanto mais próximo você estiver da oração, mais próximo Deus vai estar de você. E mais Deus vai se revelar na calabouça. Deus vai se revelar, Deus vai se
aqui para vocês. Eu não sei como foi esse ano. Não sei. Talvez foi um ano de luta, prova, que Deus permitiu algumas coisas. Mas é Deus permitindo para você se apresentar mais diante dele, ficar mais próximo dele, porque o vento está aí, balançando para lá, para cá, vendo quem está na rocha e vendo quem não está na rocha. Meu Deus. Pedro, pega ele. Pedro tem o dom da palavra. Vamos lá, entra comigo. A senhora me deu até 9h15. Meu celular aqui está todo desconvertido. Pedro pega ele e fala para ele o que, Renan? Não tenho prata, não tenho ouro. No nome de Jesus, levanta, anda. Só que o homem, ele não sabia andar. É sua filha, né, Renan? A filha do Renan já é uma besta, está cheia de Deus, brincando para lá e para cá. Pode acontecer brincar não, mano. Mas o que está acontecendo? Esse homem não sabe andar. Mas nós sabemos os processos que é para andar. Se colocar em pé, igreja, e deixar andar sozinho, vai cair, porque nunca andou. Entenda isso. Pedro é o homem da palavra, não tem um prata, olha para nós, e não sei o que e tal. João é o intercessor, é o amoroso, sabe? Aí João pega no braço dele, porque alguém precisa levantar quem estava caído. Aleluia. Alguém precisa levantar quem está caído. E eu não sei se é na sua casa, na sua família, mas eu quero dizer para você, através de você, ele vai se levantar. É a sua mão que vai ajudar ele a levantar. É a sua mão que vai ajudar ela a levantar. Porque a mão do Todo-Poderoso está estendida para salvar, para curar, para libertar. O que ele diz em Isaías, meus ouvidos? Está aqui, prontinho para escutar. Minha mão está estendida aqui, para salvar. E é através de quem que Cristo faz isso? Através da igreja. Que sou eu e é você. Aí a Bíblia diz que então João, no versículo 7, olha o que João faz. E tomando um pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se afirmaram. Igreja, olha para cá rapidinho. O homem não sabe andar, mas alguém está ajudando ele a andar. O homem não tem firmeza nos pés, mas alguém firmou os pés dele. Agora o homem que não sabe andar, sabe o que ele fez? Eu não vou fazer isso aqui não, para mim não cair. Mas sabe o que ele fez? Ele saltou. Eu estou falando de alguém que não andava na igreja. Eu estou falando de alguém que está na Porta Formosa pedindo esmola. Eu estou falando de alguém que está lá no mundo, mas Deus tem poder para trazer, para salvar, para dar um banho de sangue. É Deus dizendo, eu vou trazer, vou ajudar. Mas pega ele, coloca de pé, firme os passos dele, com palavra, com verdade. Porque é assim que ele vai ficar de pé, é assim que ela vai ficar de pé. Aí o que a Bíblia diz? Já vou finalizar. A Bíblia diz que muitos, diga assim comigo, muitos viram, mas não ajudou. Amém? Muitos viram, não ajudou. Porque a Bíblia diz que muitos entravam para o templo, irmã, para fazer seu culto, orar, buscar. Pedro, João também estavam entrando no templo. Aí o que a Bíblia diz? Que muitos dos que viram ele lá e nem esmola deram, está vendo ele de pé. Vou ler para você ver como é palavra minha. E saudando ele, versículo 8, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo. E olha o que ele fez: andando, saltando, e agora o mais gostoso, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheceram. Opa, então vamos entrar nisso aqui. Eu preciso. Tudo doido esse relógio. A Bíblia diz que conheceram ele. Se conheceram ele quando ele está no templo, pastora, pulando, louvando a Deus, conhecia também quando estava na beira lá da porta. Conhecia, pedindo esmola. A questão é, por que não ajudou? Meu Deus. Porque agora que o homem está de pé aqui, bonitinho, correndo, desculpa aqui, pastor, está correndo, pulando, louvando a Deus, aí fala,
valor aqui nesse ministério, quando tiver 5, 6, 7 aberto, nós sabemos o porquê. É oração, é luta, é o trabalho árduo nas costas, é os lombos cingidos. Pedro e João vêm do Pentecoste, está cheio de Deus, ajuda o homem a ficar de pé e não pede R$1 por causa disso. Aleluia, Jesus. Não pede nada, nada de nada. Conheceram-no, pois era aquele que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que ia acontecer. Olha o que está acontecendo. Tem um louvor que nós criticamos, né? Não sei vocês, mas nós assim, pentecostal, criticava muito. Por que, Luciano? Porque fala assim, quem te viu na prova não te ajudou, quando vem na bênção vai se arrepender, não é isso? Nós não fala mal, igreja. Nós fala mal, não fala? Tá bom. Mas a Bíblia está dizendo, quando estava lá na porta, pedindo esmola, ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Só Pedro e João e Tiago. Só que agora conhece o homem. Só porque o homem está de pé, estão querendo bajular o homem. Estão querendo falar, eu te conheço, meu querido, minha querida. Tá, você pode conhecer, mas eu sei quem me levantou. Foi o Todo-Poderoso. Aí Pedro fala para ele, eu vou finalizar, porque o horário foi embora. Anotei algumas coisas, não vai dar para falar. Aí você fica com gostinho de quero mais, que eu não sou bobo, para mim voltar. A Bíblia diz que Pedro, no versículo 11, fala assim: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu, atônito, para junto deles num alpendre chamado Salomão. Vou falar disso daqui e eu finalizo. Ó, algumas pessoas não quis ajudar. Amém. Aí a Bíblia diz que o coxo corre, pega Pedro, pega João, segura nos dois, e olha o que ele faz. Corre. Não, estou falando de alguém que não andava. Não andava. Talvez esse ano aqui não andou muito para você. Tá, eu já profetizo. A Bíblia diz que eles não andavam. Ele não andava. Agora ele está na mão de Pedro, está na mão de João e está correndo. Quando o povo vê isso, eles ficam o quê? Estado de choque. Esse aí, louvando a Deus, pregando. Essa aí, pregando, louvando a Deus. É, Jesus, essa forma. O sangue de Jesus purifica nós de todo o pecado. E nos coloca em lugar de honra, lugar de príncipe, lugar de princesa. Deus é o Todo-Poderoso, que vai te levantar, vai levantar você, vai nos levantar para poder ser tão cheio de Deus como foi esses homens. O homem corre, o homem sai pulando, saltando, gritando. Só que viram ele na prova e não ajudou. Viram na bênção e quer chegar pertinho dele. Diga assim comigo e eu finalizo. Quem me ajudou? Quem me ajudou? Não, vocês não querem. Você fala, quem me ajudou? Quem me ajudou? Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Mas quem não ajudou? Mas quem não ajudou? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Isso, ajude. Aleluia, Jesus. Faça isso. Você vai ver. A Bíblia diz o que sobre isso? Se alguém te fazer mal, faça o bem. Por quê? Pega isso aqui e acabou. Agora acabou mesmo. Mano, se tivesse chovendo, eu não ia embora. Uma hora vai morar. Mas deixa eu outro dia. A Bíblia diz que quando nós vence o mal com o bem, nós amontoa brasas de fogo sobre nossa cabeça. Aleluia, Jesus. Então se prepare. Se você praticar isso daqui, esse ano de 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Aplaude ao Senhor, irmão.
Deus. Coloque em pé em nome de Jesus. A palavra de Deus é bênção, né? Você percebeu o que Deus continua falando? Já perdi a conta de quantos cultos fazem aqui. Isso estou falando só aqui. Deus está dizendo, não se apegue à igreja. Deus sabe o que está dizendo, Deus sabe o que está para ouvir. Mais uma vez Deus fala aqui sobre a riqueza. Mais uma vez o Senhor fala aqui, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a minha justiça. Ele está mostrando para mim e para você que isso nos vale mais, que isso é o começo de uma nova história. Deus usou a vida do servo para falar ao nosso coração de forma poderosa. Temos que estar apercebido do que Deus está falando conosco. Descansa o seu coração. Não sei qual é a situação financeira que você está passando, que você está vivendo, mas o que eu entendo é que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. É como se Deus dissesse, quando você não receber minha palavra, e quando você não buscar primeiro o reino, as coisas não vão mudar, porque você está fazendo ao contrário. Eu conversava com o irmão esses dias sobre isso. É difícil para as pessoas entender o que Deus está falando? É difícil para entender? Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. As pessoas fazem ao contrário, busca primeiro o bem material e deixa Deus para depois. Não vai dar certo, irmão, porque está indo na contramão de Deus, está indo contra a Bíblia. Não vai dar certo, vai viver sofrendo, vai viver velejando contra um vento que Deus não está nesse vento. Louvado seja Deus. Muda, faz prova de Deus. Deus, se o Senhor está falando em tantos cultos, então eu vou receber essa palavra. E mais uma vez Deus trouxe o irmão para falar comigo e para falar com você. Louvado seja Deus. Amém, igreja do Senhor. Nós vamos estar aqui no próximo culto, terça-feira, adorando ao Senhor. Eu estou com sede de colocar projetos ontem diante de Deus. Eu quero fazer a obra muito mais do que o que eu já fiz o ano que está passando aí. Eu quero ser melhor diante de Deus. Sabe o que eu penso? Eu quero que Deus me use mais, porque o que Ele tinha para me dar, acredito que Ele já me entregou. Deus tem cuidado da minha casa, e eu creio que me tem pela frente cada vez mais fazer a vontade do Senhor, sem a ansiedade de conquistar a bênção material. Louvado seja Deus. O que acontece é que Deus vem falando nas igrejas e tem sido como a peneira. Alguns vão permanecer, outros não vão receber essa palavra porque não vão querer e vão ficar para trás. Aquele que aceitar a palavra de Deus vai prosseguir e prosseguir. Soberano Deus e eterno Pai querido, Deus amado, Deus de glórias, eu te agradeço, ó Pai, pela vida do teu filho, que trouxe uma palavra ao nosso coração, confirmando tudo aquilo que temos vivido, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, como diz o teu servo, que neste altar sentiu liberdade para se mover. Eu entendo que também neste altar não é o homem que quer usar Deus, é o Senhor Deus é quem usa o homem. Assim como o Senhor usou o teu servo nessa noite, revelando, a maior revelação aconteceu neste altar, a sua palavra. E nós viemos pregar a parte dessa pregação, ser, meu Deus e Pai, como Pedro e alguns discípulos que entenderam o recado dos céus e foram cheios para encher a vida de alguém, foram curados para curar alguém. Santo e poderoso Deus, cura nós, cura as nossas vidas, para nós curar mais alguém. Santo e poderoso Deus de Israel, em nome de Jesus, leva o teu servo em paz ao seu lar, meu Deus e Pai, livre e guarda pelo caminho, assim como tem o Senhor feito. Deus, surpreende o presbítero Luciano com uma bênção. Deus, ainda este ano, Deus amado, pela obediência de servir ao Senhor, eu peço, Deus, aos céus, surpreende o teu servo,
meu Deus, e abençoa de uma forma como ele não está esperando. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, abençoa cada servo que está aqui com sinceridade na sua presença, em nome de Jesus. Leve todos em paz, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Juntos nós vamos dizer: Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.